É, Irmãos, nós estamos falando sobre o que é a igreja e a vida cristã. Nós temos aprendido aqui algumas coisas sobre isso, então, mais especificamente, sobre o que é a igreja olhando para o Antigo Testamento. E ao olhar para o Antigo Testamento, uma primeira coisa que a gente tem observado é que igreja é constituída, obviamente, de pessoas pelas quais Deus escolhe ou escolheu, mas também, como o nosso próprio Deus é um Deus organizado, Deus é aquele que organizou o seu povo e a sua igreja, e essa organização se dá por meio da liderança. Então, basicamente, o que a gente está investindo tempo aqui, em algumas semanas, é para observar como que se deu essa liderança no Antigo Testamento, quando a gente também se refere à igreja no Antigo Testamento. Nós vimos que essa liderança sempre existiu por parte daqueles que eram os mais velhos, os mais experientes, aqueles que, por terem mais experiência, consequentemente, não quer dizer que isso é uma regra, mas, consequentemente, são aqueles que têm mais sabedoria, aqueles que têm mais prudência, mais discernimento, para poder avaliar circunstâncias e poder dar uma certa orientação. Então, esses anciãos sempre existiram, eles sempre estiveram presentes na vida do povo de Israel. Até mesmo quando o povo estava lá no Egito, escravizado, até mesmo antes dessa ideia de igreja organizada, num lugar específico, numa terra específica, num local específico, esses anciãos já existiam. Mas, a partir do livro de Êxodo, nós vamos encontrar aqui a história, da saída, do exílio desse povo lá do Egito para a terra que Deus já havia prometido para os patriarcas, que daria ao seu povo escolhido. Então, basicamente, é a partir aqui de Êxodo que a gente começa a ver uma certa organização no que diz respeito à igreja, que é o povo de Deus, o povo de Israel. Haviam esses anciãos, eles sempre existiram, continuaram existindo, mas a partir de Êxodo, e a gente viu isso, mais especificamente aqui, no capítulo 3, já no capítulo 2, a gente encontra a narração sobre a vida, o nascimento, a história de Moisés. Isso entra aqui no livro de Êxodo, justamente porque Deus, desde a eternidade, havia planejado escolher Moisés para ser o líder sobre o seu povo. Então é por isso que é registrado aqui sobre a história dele, o nascimento dele, a perseguição aí que se deu lá no Egito, porque os egípcios temiam os israelitas porque se tornaram fortes e grandes em número. E aí, a partir do capítulo 3, a gente tem esse chamado de Moisés para poder libertar o povo da escravidão do Egito, se tornando, então, o seu principal líder. De certo modo, a gente pode até dizer que foi o primeiro líder sobre esse povo que se estrutura. Tá vendo que é difícil? Ia se estruturar quando entrasse na terra prometida, mais precisamente ali na terra prometida. Mas enquanto eles peregrinaram pelo deserto, também isso se deu. O fato é que a gente observou então essa liderança por parte de Moisés. A gente já pode observar aqui no capítulo 4, capítulo 3, 3 e 4,
a resistência de Moisés em relação a atender esse chamado de Deus para ser o líder sobre Israel, a gente observou que toda liderança é constituída por Deus, ninguém se autoconstitui líder sobre o povo de Deus. Nós vimos que é importante a liderança ter aqueles que possam auxiliá-lo nessa liderança, por causa das suas limitações, como Moisés tinha, e na verdade usou dessas limitações para não atender ao chamado. Mas um princípio é verdadeiro para nós, que todo líder tem as suas limitações e ele precisa de auxílio. No caso aqui, o primeiro auxiliar de Moisés foi o seu próprio irmão, Arão. Então, enquanto Moisés não desenvolveu a sua liderança, Arão o auxiliava. A partir do momento que Moisés aprendeu, Arão então parte para o seu ofício de sacerdote e Moisés continua liderando o povo de Israel. Nós vimos que nesse sentido de auxílio, isso aconteceu como um conselho do sogro de Moisés, Jetro, lá no capítulo 18 de Êxodo, aonde é estabelecido os cabeças e chefes sobre o povo de Israel. Por quê? Estava pesado demais, penoso demais para Moisés fazer tudo só ele e sozinho. Então ele reconhece essa limitação, atende ao conselho do seu sogro e é estabelecido esses cabeças e chefes para auxiliar na liderança. E aí a última coisa que nós vimos, há 2 domingos atrás, foi que desse grupo de anciãos que existiam, também por causa do mesmo contexto de Êxodo capítulo 18, ou seja, a demanda é imensa para o líder maior, ele precisa então de pessoas para auxiliá-lo nessa liderança. Por causa dessa mesma razão, desse mesmo motivo, do grupo de anciãos, 70 deles foram escolhidos para que pudessem ajudar Moisés nessa tarefa de liderar toda a nação de Israel. Um detalhe que nós vimos lá, agora nós estamos falando do capítulo 24 de Êxodo. Só um detalhe, tá? E o que a gente está fazendo aqui é uma recapitulação rápida. Dentre algumas coisas que nós observamos, uma que veio à minha mente, que é extremamente importante para nós também aplicarmos a nossa vida e entendermos, é que desses 70 anciãos que seriam escolhidos, um dos requisitos para que eles fossem escolhidos é que eles soubessem ser aquilo pelo qual eles iam ter que desempenhar. Versículo... Deixa eu ver se eu acho que... Mas enfim, é isso. Não vamos investir tempo nisso não, que a gente está só recapitulando. Então tudo isso a gente está vendo que é importante para a gente entender essa primeira parte, essa primeira questão sobre igreja, que diz respeito à liderança e todas essas questões aqui sobre liderança. A gente vai avançar um pouquinho e a gente vai agora para... uma outra coisa, né? Depois a gente viu aqui, após esses 70 anciãos, nós vimos também, e isso aqui é interessante, né? A gente tratou um pouco sobre isso aqui no último estudo, que Josué foi um daqueles que Moisés escolheu para ser o seu auxiliar, o seu aprendiz. Nós entendemos que provavelmente Moisés o escolheu para, consciente ou inconsciente, ele foi escolhido, Josué foi escolhido para aprender com Moisés, porque ele seria o substituto de Moisés. E aí a gente desenvolveu isso aqui para a ideia de que nós temos que ter essa compreensão como crentes. Primeiro, de que o líder que Deus coloca sobre a igreja não pode suportar fazer tudo sozinho. Então ele é limitado e precisa
de outras pessoas. Então você tem que ser um instrumento de Deus para servir a igreja e para, às vezes, auxiliar o líder para que a coisa se organize e a coisa não fique pesada para ninguém. Um outro aspecto, olhando aqui para Josué, é de nós olharmos para pessoas dentro da igreja e vermos aqui pessoas que têm determinados potenciais, aonde a gente tem que fazer exatamente como Moisés. Você tem que abraçar aquela pessoa para treiná-lo, a fim de que ele um dia te substitua, porque nós não somos imortais. Por mais que fique um nome nosso na plaquinha de uma escola dominical, de uma classe de escola dominical, é só a placa do seu nome, você passou. E até mesmo antes da gente passar dessa vida, chega uma hora em que a gente já não rende a mesma coisa. Então, se nós não treinarmos pessoas, a coisa vai parar. A gente precisa ter essa mentalidade. Tá joia? A gente vai avançar aqui, olhando para Números capítulo 25. Ainda falando sobre a liderança. E a gente vai observar que muito da história do povo de Israel foi passando, foi acontecendo, se tornando mais organizada. Então, à medida que o tempo passava, iam se estabelecendo tipos de liderança para áreas específicas. Números 25, capítulo 25, versículo 5. Alguém lê para a gente, por favor? Perceba, algumas coisas a gente observa que já existia. A gente não tem o relato de como que se deu a existência de determinadas coisas. Você só tem informação. Então, por exemplo, quando a gente falou sobre anciãos, isso já existia lá na época em que o povo estava no Egito escravizado. A gente não tem um registro quando é que isso aconteceu, como foi o caso em relação a Moisés. Você tem a história do nascimento dele, você tem o contexto lá do povo de Israel, você tem então o chamado de Moisés, você tem o início do ministério de Moisés como líder, e aí a gente vai vendo esse foco maior em Moisés como líder sobre o povo de Israel. No caso sobre os anciãos, não. No caso sobre os cabeças aqui, né? Os chefes e cabeças, nós temos o registro sobre o contexto de quando se deu, como se deu e só. Em relação aos juízes, nós temos aqui a menção de que também já existia esse tipo de liderança lá no povo de Israel, na igreja no Antigo Testamento. Mas a gente não tem o relato descritivo, detalhado, de quando que aconteceu isso, como que se deu isso. O que a gente tem, de uma maneira um pouco mais detalhada, é no próprio livro dos Juízes. Por quê? Pensando numa questão cronológica, a gente tem o período antes do exílio, aí nós temos os anciãos, nós tínhamos lá os anciãos. Depois do exílio, aí nós temos Moisés, nós temos Arão, nós temos 70 dos anciãos, nós temos chefes, nós temos cabeças, nós temos Josué. E agora a gente tem os juízes. Por quê? Porque após a liderança de Josué, foi por meio de juízes. Quem conhece o livro dos juízes, sabe de alguns nomes aí de juízes que governaram, lideraram o povo de Israel. Só a título aqui de exercício da memória. Lembra aí de alguns juízes?
Gideão, Sansão, quem mais? Tem um lá que fez uma promessa bem ousada, arcou com uma consequência difícil. Jefté, e uma juíza mulher, Débora, e tantos outros. Então os irmãos conhecem aí, né, sobre o livro dos Juízes. A questão do texto aqui de Números é só para a gente observar que havia esse certo tipo de liderança. A gente vai para o livro dos Juízes para observar algumas coisas aqui interessantes e importantes. Capítulo 2 de Juízes. Veja só, o livro dos Juízes começa aí no capítulo 1, sobre algumas conquistas que o povo fez. E na parte final do capítulo 1, algumas terras que não foram conquistadas e deveriam ter sido conquistadas. É tanto que no início do capítulo 2, Deus repreende o povo por causa disso. Nós temos, após essa repreensão, a partir do versículo 6, o registro da morte de Josué. É daí que se deu o início dos juízes, como a gente vê aqui. Mas lembre que já haviam juízes na época de Moisés, como a gente acabou de ler lá em Números capítulo 25. Só que o líder maior era Moisés. Depois passou a ser Josué, e depois de Josué, aí quem assumiu por um tempo foram esses juízes. A partir do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 23. Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 23. Diz aí o texto: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Qual geração? Aquela que entrou na terra prometida. Aquela que conquistou as terras em Canaã. Então toda essa geração passou. Qual era a geração atual do livro de Juízes? Está aí em sequência. E outra geração após ele se levantou. E aí esse aqui é um detalhe que sempre me choca. Porque era uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. E a cultura do povo era uma cultura oral, né? De passar a história oralmente. Se não me engano, irmãos, não me recordo, que eu sempre tenho dificuldade de lembrar, mas no último estudo, a gente investiu um tempo aqui no livro de Deuteronômio. Se lembram? Sobre aquele aspecto da responsabilidade dos pais de passarem aos filhos aquilo que eles aprenderam, ouviram dos seus pais. Eu sempre venho à minha mente o capítulo 8, mas não é o capítulo 8. Mas enfim, depois você procura lá na sua casa, porque é uma passagem interessante. Isso que Deus já havia dito ao povo de Israel por meio da liderança de Moisés, ou seja, de aprender, de não só aprender, mas repassar aos filhos, isso aquela geração foi negligente. Então olha só, nós temos 3 gerações. A primeira geração é aquela que saiu do Egito e peregrinou pelo deserto, mas morreu no deserto. Por quê? Quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, eles
deram ouvidos àqueles 10 espias que ficaram com medo, os gigantes, os muros, o grande exército, tal. Só ficou a exceção aí, foi Josué e Caleb. Então, aquela geração, porque deu ouvido àqueles 10 espias, porque eles não creram na promessa, Deus falou: então vocês vão ficar 40 anos no deserto, vocês vão morrer aqui no deserto, vão ser enterrados no deserto, e vocês que acharam que os filhos de vocês morreriam, esses viverão e entrarão na terra. Então a primeira geração nem viu a terra prometida, ficou no deserto. A segunda geração é essa geração aqui, que entrou na terra prometida. Então foi uma geração melhor do que a dos seus pais. E aí é relativo, né? Melhor do que os seus pais, porque eles não deixaram de crer como seus pais não creram na promessa. Mas eles foram piores no sentido de que não fizeram o que os pais deles fizeram. Não ensinaram aos seus filhos aquilo que eles aprenderam com seus pais. E a terceira geração é essa geração que são os filhos daqueles que entraram na terra prometida. Essa terceira geração foi a geração que... Meus irmãos, por que isso me choca? Porque é um povo que não soube o que Deus tinha feito. É um povo que é chamado de povo de Deus, mas que não sabia nem quem era Deus. Sim, sim. É por isso que Deus os repreende, né? Porque eles não eliminaram todos os povos e deveriam. Choca o fato de que os pais foram negligentes em ensinar os filhos sobre Deus e sobre o que Deus fez. E nesse sentido, a gente olha para os nossos dias e, lamentavelmente, observa que muitas vezes isso é o que acontece. Eu vez por outra, falo isso aqui na igreja, de que é uma alegria imensa poder fazer parte da história de muitos crentes batizando os filhos. Aonde é feito um compromisso diante de Deus e diante da igreja, de que, por exemplo, os pais vão orar pelos filhos, vão orar com os filhos, de que os pais vão trazer os filhos à igreja. Para trazer a igreja, os pais têm que vir à igreja. E eu já tive caso, irmãos, de batizar pessoas que depois, filhos de crentes, que por ano a pessoa não foi na igreja. E aí a pessoa, o filho do crente que foi batizado, vai crescer sem saber quem é o Deus do seu pai. Sem saber da história sobre Cristo Jesus, que é a principal história, que é sobre a salvação. Então isso é muito trágico, né? Por nós não entendermos aquilo que é o nosso papel, aquilo que é a nossa função como cristãos. Começa dentro da nossa casa, se estende para dentro da igreja e se estende para fora da igreja. Então há uma série de áreas aí onde nós como cristãos estamos envolvidos. Mas a gente só está começando aqui o texto, né? E isso já é importante para a gente salientar aqui como a gente está fazendo. Então esse é o contexto, essa é a realidade do povo de Israel. Um povo que era chamado povo de Deus, que estava numa terra que Deus havia dado, mas que não conhecia Deus. Versículo 11. O Peter até adiantou essa questão, né? Além disso e por causa disso, essa geração fez o que era mal perante o Senhor. Por quê? Meu irmão, você não precisa ser adorador de deuses e estátuas, mas é natural em nós adorar qualquer outra coisa, colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Então, se eles não aprenderam, se eles não sabiam, automaticamente, ou de uma maneira natural, a inclinação do coração deles seria para o quê? Para outra coisa. Por quê? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
está atrelado à essência, à natureza humana, algo divino. E é por isso que, basicamente, toda cultura, todo povo, toda pessoa está em busca de um Deus. Mas aí, por causa do pecado, ele acha que o sol é Deus. Ele acha que o Justin Bieber é Deus. Não é nem o cara atual mais hoje em dia, né? Nem sei quem que é. Esses chineses, japoneses aí, né? Não sei não. Fala aí, Ana, você que é nova aí, você sabe quem que é o bambambam aí de hoje? Não? Débora? Você não vai falar nunca, né? Seu pai está do lado. Fala, Eliseu, você que gosta de música pop. Irmãos, nós estamos assim meio... Eu acho que isso é um bom sinal, né? Nossa, misericórdia, cara. Não, aí nós podemos ir embora. Vamos embora, irmãos. Entenda, irmãos, isso é natural, né? Isso assim é muito importante, né? Por isso que eu falo. Seu menino não quer ir na igreja, você não quer ir na igreja, você tem que vir obrigado. Querendo ou não, melhor você vir obrigado. Porque se a gente não se obrigar a fazer as coisas relacionadas a Deus, a inclinação natural é o quê? Seu trabalho, seu descanso, seu cansaço, sua casa, sua televisão, seu smartphone. É ou não é? É ou não é? Alguma coisa você vai colocar no lugar. E naquele sentido que nós falamos anteriormente, é natural do ser humano, porque foi criada a imagem e semelhança de Deus, ter o senso do divino no seu ser. Então ele está à procura de um Deus, mas essa busca nada mais é, citando aqui Paulo, tatear no escuro. Eu sinto, eu preciso, eu busco, mas ele está em trevas, tateando. Aí ele acha uma coisa, ele não está vendo, ele entende que aquilo é o Deus que ele precisa. E aí ele vai adorar aquele Deus. E é isso que aconteceu com essa terceira geração. Fizeram o que era mal perante o Senhor, porque serviram aos Baalins. No caso lá do contexto, era um contexto de bastante idolatria, né? A deuses pagãos, a imagens. Esse para nós não é o nosso problema. A gente não tem esse problema de, se a gente deixar de vir à igreja, se afastar de Deus, a gente vai começar a se inclinar às imagens de santos. Não é o nosso problema. Mas são outros, como a gente citou. É o seu trabalho, é o seu descanso, é a sua casa, é o seu tempo, a sua televisão, sua Netflix e por aí vai. Tem uma série muito interessante, eu não cheguei a ver ela assim muito não, que era da Amazon, que é de um livro. É Gods, alguma coisa. Mas ela é uma contemporanização, não sei se eu falei a palavra aqui certa, dessa questão de deuses. Que antigamente era Thor, era Baal. Hoje não, é o celular, é a tecnologia. Hoje, e aí não mudou muito do passado, né? É o sexo, é a droga e por aí vai. Só muda a roupa, né? Só torna um pouco mais contemporâneo os deuses. Versículo 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Um detalhe, irmãos. Como crentes, nós não vivemos numa bolha, tá? A gente vive num mundo caído. O próprio Jesus disse, né? Não peço que os tires do mundo. Então nós como crentes, temos que viver entre descrentes. Mas perceba que já olhando para o Antigo Testamento, a gente vê um princípio
de que quanto mais próximo de certas coisas, mais risco nós corremos de ser influenciados. Porque o cristão é chamado para influenciar, desde o Antigo Testamento. O que é ser santo? É ser separado. E o povo de Israel deveria ser separado, não para viver numa redoma de vidro. É tanto que havia leis sobre estrangeiros, sobre forasteiros, sobre pagãos que se convertiam. Mas, desde o Antigo Testamento, a gente observa essa questão sobre Deus dizer assim, olha, se afastem daquilo que pode tornar para vocês tentação. No caso aqui, específico, né, desse tempo era, elimine todos os povos pagãos. Porque eles não eliminaram, ao invés de ser influência, eles foram influenciados. Até porque não conheciam a Deus. Não conheciam sobre a história do que Deus havia feito. Versículo 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então veja, por que o povo de Israel estava sofrendo? Porque não conheciam a Deus, não conheciam a história do que Deus havia feito, e porque se afastaram de Deus. Meus irmãos, a gente olha para o Antigo Testamento e vê aquilo que é a realidade nos dias de hoje. O homem sem Deus, o homem entrega a si mesmo e a outros deuses, o homem que entende que não precisa de Deus, que não precisa de ter uma vida religiosa no bom sentido, uma vida de religião comunitária, de adoração comunitária, sofre. Versículo 16. Suscitou o Senhor, o quê? Versículo 16. Suscitou o Senhor juízes. Está implícito aqui, mas isso vai ficar claro e vai ser enfatizado no livro de Juízes, e a gente vai observar. Mas você percebeu que depois que Josué morre, não é relatado que havia liderança sobre o povo de Israel? Não é relatado. E a gente vai ver que essa era a realidade do povo de Israel nesse contexto, nesse tempo. Boa parte eles viveram sem liderança. Por que é importante a liderança? Para liderar, para organizar, para dar ordem, para ensinar, para dar direção. Então, é aquilo que a gente falou. Responsabilidade, preste atenção, crente. Responsabilidade de vida com Deus é sua. Responsabilidade de aprender as coisas sobre Deus e a história do que Deus fez é sua. Mas a gente tem a igreja, a gente tem o povo, a gente tem o líder que Deus escolheu, ou a liderança que Deus escolheu, para poder auxiliar o crente nisso. Tem autoridade, é um líder espiritual sobre a vida dos liderados. Então não tinha nada. O povo não tinha a própria responsabilidade de fazer a sua parte, e a lei de Moisés estava lá, para quem quisesse ter acesso. Eles não faziam essa parte, não havia liderança para poder também dar ordem, orientar e ensinar a lei. E é por isso que o povo então vai se entregar ao próprio coração. Porque se eu não tenho alguém para liderar, quem vai me liderar é você mesmo, é o seu próprio coração.
É, acho que o problema foi até pior do que esse. Não é só pelo fato de não aceitarem a liderança dos juízes. E eu posso dizer isso porque parece nos dar a entender por aquilo que é pior, que a gente vai chegar lá. Não sei se vai dar tempo hoje. Que é sobre os reis. Não, mas tá tranquilo, não tem problema. É só para a gente poder ir por parte. Para a gente esgotar aqui o que é possível esgotar sobre os juízes e ir para lá. Sim, sim. E aí pediu por determinadas coisas que faz sentido com o que você está falando em relação aos juízes. Não reconhecer e não querer. Mas a gente chega lá. Versículo 16, então. Como essa era a realidade e esse era o contexto, o próprio Deus intercede pelo povo dele. Esse povo está perdido. Irmãos, isso aqui é muito interessante, né? Porque às vezes, pode ser que em alguns momentos da nossa vida a gente esteja como o povo de Israel, perdido. Você não lembra mais quem é Deus, você não lê mais a Bíblia, você não vem mais à igreja, você é um crente perdido, desigrejado. E aí Deus, na sua misericórdia, é aquele que faz o quê? Intercede por nós. Vai lá e coloca uma liderança na sua vida. Para o seu próprio bem, para ver se você volta para o caminho. Mas nem sempre a gente enxerga isso, reconhece isso e dá valor para isso. Que é exatamente o problema que a gente vê com o povo de Israel aqui. Por que Deus suscita um juiz? Porque esse povo vivia tudo isso e estava sofrendo. Veja que é exatamente o que o autor do livro fala em sequência. Suscitou o Senhor juízes que fizeram o quê? Os livraram da mão dos que os pilharam. Aí eu já tinha adiantado, né? Versículo 17. Apesar disso, como que o povo lidou? Não obedeceram aos juízes. Eles foram livres. Já viu que tem crente que é assim? O líder ou os crentes só serve para quando ele precisa. Já viu que é assim? Depois que ele foi beneficiado com a sua oração, com a sua companhia, com o seu dinheiro, com o seu tempo, dinheiro aqui é oferta, né? Ajuda financeira. E outras coisas, aí ele fala assim, obrigado, vou voltar à minha prática anterior, porque é o que eu quero. Tem um trem que assim, às vezes, deixa a gente frustrado como liderança, é você gastar tempo com o crente, conversar com ele, aconselhar ele, orientar ele. Aí ele sai e faz o contrário. Aí eu penso assim, para quê? É a mesma coisa. Porque esse povo se entregou ao pecado, Deus na sua misericórdia, porque graças a Deus que Deus é misericórdia, ele fala assim, vem cá. Vou colocar alguém na sua vida para te livrar desse sofrimento. Mas não é porque você merece, não. É porque eu sou misericordioso e prometi agir dessa forma. Aí você é liberto. Aí o que você fala? Uhul, está tudo bom, paz e amor, voltar às minhas antigas práticas. É triste isso, meus irmãos, porque é a realidade daquilo que muitas vezes a gente está vivendo como igreja. Enquanto a coisa está boa, vamos aproveitar. Mas na hora que a coisa aperta, aí não, vou voltar para a igreja, vou ler a Bíblia, vou lá conversar com o pastor, vou jejuar, não sei o quê. Aí Deus dá livramento, aí você volta de novo. Não obedeceram, apesar do livramento por meio dos juízes, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Essa questão de
depressa, é exatamente o que acontece com a gente. A gente começa bem o ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda 10 vezes. Vou orar 2 horas. Vou jejuar 1 vez por semana. Vou em todos os trabalhos da igreja. Não, esse ano eu vou ajudar o pastor, vou ajudar os presbíteros. Começa bem. É aquilo que a gente falou lá no início do ano. Olhando para Gálatas. Paulo repreendeu o povo. Vocês começaram bem, mas o que aconteceu que vocês se desviaram? Porque desde a saída do povo de Israel do Egito, depressa eles se desviaram. Mal eles saíram lá do Egito, o que eles fizeram? Me dai as argolas de ouro, me dai os colar de ouro, os pingentes, vamos aqui derreter, porque Moisés deve ter morrido, e a gente precisa de alguém para adorar, de algo para adorar. Depressa se desviaram. A gente se desvia depressa, irmãos. E aí a gente sofre, porque a gente está seguindo o próprio coração. Estão seguindo. 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, olha só o que foi o resumo da história dessa geração. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto, olha só, por que Deus fez isso? Qual é a razão, qual é o motivo? Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos. E os gemidos eram por causa do quê? Pecado. Não é o gemido porque você está com uma conduta certa, fiel e zelosa para com Deus. E aí você não tem nada a ver com a coisa. Mas não, você tem a ver, porque você está em pecado. Mesmo assim, olha como que Deus age conosco, irmãos. Mesmo por causa do nosso pecado, que resulta no sofrimento que nós estamos vivendo, o que Deus faz? Usa de misericórdia. É por isso que nós cremos na perseverança dos santos. Não é para o crente viver em pecado. Mas às vezes, irmãos, nós somos como essa terceira geração. A gente está vivendo em pecado. E Deus só não nos consome porque Cristo nos salvou. E aí Ele nos faz perseverar. Ele vai lá e nos... Vem cá, filho. Mesmo a gente sofrendo por causa do nosso pecado. Deus se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. 19. Olha só. Então, o que foi o resumo da vida dessa terceira geração? Quando eles estavam em apertos, Deus levantava um juiz, o juiz os livrava. Qual que era a segunda parte? 19. Sucedia, porém, que falecido o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Aí é uma coisa até para a gente se perguntar, né? Será que esse povo era crente mesmo? Porque, pelo amor de Deus, gente, não dá para saber, né? Mas assim, parece que não encaixa. Como é que o cristão crendo em Cristo tem um tipo de vida desse? Mas, irmãos, não entrando no mérito da questão quem é salvo e quem não é, a gente vê muito crente nos dias de hoje tendo exatamente esse estilo de vida. Quando a coisa aperta, volta para Deus. Quando a coisa resolve, ele relaxa e faz pior. Não se arrepende de nada. Mas veja só, irmãos. Deus é esse Deus que não vai mudar o seu caráter. Ele é longânimo. Está entendendo? E por mais que a gente possa entender que a longanimidade de Deus é para sempre,
ela não é. Porque chega uma hora que Deus fala assim, basta. Chega de misericórdia. Agora eu vou destruir. Agora eu vou matar. Agora vocês vão ficar 70 anos escravos no meio de um povo pagão. Não era isso que vocês queriam? Agora toma. E não é isso que Deus fez lá quando o povo reclamou que não tinha carne? É engraçado, né? Que é como se fosse assim, seus miseráveis. Vocês queriam carne? Então vocês tomam aqui. Vai sair carne até pelo nariz de vocês. Tanta carne que vocês vão comer. Deus é longânimo, mas chega uma hora, vai brincando com Deus, irmãos. Você pode até ir para o céu, se é que você vai. Mas chega uma hora que ele fala assim, meu filho, chega, agora eu vou abrir a terra aqui, a terra vai te engolir, miserável. Paulo vai falar uma coisa interessante lá para os Coríntios, se não me engano. Ele fala assim, tem uns crentes que têm uns procedimentos tão vergonhosos dentro da igreja, que Paulo disse, vou entregar para Satanás. Para ver se Satanás oprime o caboclo tanto, que aí ele se volta para Deus, se arrepende. Vocês entenderam a ideia? É Deus dizendo assim, estou tentando te manter aqui, beleza? Não quer não? Então tá, vou te entregar a si mesmo, você vai lá para o mundo, você se lasca lá, para ver se você toma jeito. Deus é longânimo, mas chega uma hora que ele fala, basta. Você quer sofrer? Então vai lá sofrer. E aí depois vamos ver se você dá um jeito, né? Mas o povo aqui não. Não deixavam suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. É o que a gente acabou de dizer, né? Chegou uma hora que Deus vai tratar de outra forma. E disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Olha só, é exatamente o que a gente falou. Para que Deus não agiria de maneira mais longânima, ainda que isso fosse um ato de misericórdia? Qual a finalidade? Versículo 22. Por que Deus permitiria aquele povo sofrer? Porque Deus estava agindo de maneira que eles não continuassem sofrendo. Agora ele fala assim, vou parar com isso, vai sofrer. Qual é o propósito? 22. Para por Israel à prova se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Olha só, irmãos, com as devidas proporções aqui, por que muitas vezes Deus vai nos provar? E não pensando aqui na questão de um pecado que a gente está cometendo. Você está com a vida certa, igual Jó. Por que Deus vai permitir certas coisas acontecerem? Para provar o nosso coração. Se a gente é um verdadeiro crente ou não, se é um crente maduro ou não, que ama a Deus ou não, que se arrepende ou não. É para provar o nosso coração. E o que acontece então? Se a gente tem passado por determinadas coisas e a gente continua tendo as mesmas práticas, irmãos, é porque ainda a gente não tem um coração que ama a Deus como deveria. Porque quando isso existe, cedo ou tarde você vai voltar, você vai arrepender, você vai corrigir sua vida. Porque não é possível que a gente está tão cego para não enxergar que esse caminho não está nos levando a lugar nenhum. Mas essa didática de Deus é para provar o nosso coração. Porque é muito fácil a gente ser crente quando está tudo bem. Quando a gente é provado, aí que a gente prova se a gente é o que a gente sempre disse, se a gente é o que a gente fala, se a gente é um crente maduro ou não é um crente maduro. Não é que dentro da igreja, lá no acampamento,
de carnaval, entre o povo santo, no lugar santo. Mas é fora do acampamento, é no mundo, lá no seu trabalho, com o seu patrão, lá dentro da sua casa, do lado do seu vizinho. É aí que a gente vai mostrar se a gente é pecador ou não, se a gente é um crente maduro ou não. Sim. Mas Deus vai assim, colocando dificuldades, para a gente, por meio disso, cair em si e entender. Eu preciso voltar, tenho que corrigir a minha vida, enquanto é tempo. Veja aí também, então, olha só. O que é importante para a gente considerar, de maneira resumida, é a necessidade do povo de Deus ter uma liderança. Mas uma liderança instituída por Deus. Por quê? Vamos pensar lá no caso do bezerro de ouro. Quem foi a liderança constituída por Deus? Moisés. O povo estava sem liderança, entre aspas, porque Moisés ficou 40 dias lá no monte, sem avisar se ia voltar, o que aconteceu, se estava morto, se não estava. Aí o povo, a gente pode até pensar assim, o povo teve uma iniciativa boa, né, zelosa. Nós estamos sem líder, a gente precisa de um líder. Mas o que foi o problema? É que eles instituíram a liderança. E Arão não foi chamado para isso. Sim. E aí Arão, fazendo uma função que não era dele, porque Deus não o chamou para isso, ele vai, lidera o povo, mas para fazer o quê? O que era errado. O que era errado. Liderança é importante para que o povo não fique perdido. E aí, meus irmãos, aqui uma pastoral, né? Se você não se importa, não valoriza e não respeita a sua liderança, eu sinto muito dizer, sua realidade vai ser a realidade dessa terceira geração aqui nos dias dos juízes. Porque sem liderança, você vive como você quer. Você é entregue a si mesmo. Você é entregue ao seu coração pecaminoso. E aí você se perde. Vocês entenderam? A gente precisa de liderança. Nós não podemos ser liderados pelo nosso próprio coração. É uma coisa que a gente tem que entender, porque a gente quer, é muito bom, é muito legal a gente querer ser membro da igreja. Mas, irmãos, igreja tem lei. Igreja, você não pode fazer o que você quer. Igreja, se você fizer algo errado, você tem que ser corrigido. Então, muito crente só olha os aspectos positivos da igreja. Só os... qual é o oposto lá de dever? Privilégios, não é privilégios. Enfim. Só vê... me fugiu a palavra mesmo. Só vê aquilo que ele pode receber. Só aquilo que é para ele. Mas igreja não é isso. Não é só o que você pode receber. É direitos e deveres. Então, geralmente, o crente olha para a igreja assim, não, eu tenho direito disso aqui, ué. Eu tenho direito daquilo outro. Então, só as coisas boas, mas não vê os deveres. E você tem dever aqui. Um dos deveres é, você tem que participar dos trabalhos da igreja. Um dos deveres é, você tem que honrar o nome da igreja. Você tem que falar de Cristo para as pessoas. Você tem que sustentar a igreja com oração, com o seu trabalho servindo. Você tem que sustentar a igreja com o seu dízimo, com a sua oferta. Então, tudo que é dever a gente despreza. Mas o que é direito, não. Aí é meu direito. E não é por aí. Pertencer à igreja, ser igreja, é entender que há liderança. Liderança constituída por Deus.
que é benefício para a nossa vida espiritual, onde a gente não pode fazer tudo o que quer. Mas a gente entende assim, como a gente vê a nossa liderança. Enfim, é importante ter liderança, porque senão, vamos olhar aí 4 textos para a gente terminar. Isso aqui é repetido porque é uma ênfase no que era o contexto desses israelitas aqui. Primeiro texto aí é capítulo 17, versículo 6. Isso. Quem achar pode ler. Acompanhou aí, irmãos? Lê de novo para nós, Ana. Então o termo aqui é um termo que vai aparecer futuramente. Rei, nem tinha rei. Era no caso juízes. Mas a ideia é, não tinha liderança sobre o povo de Israel. Qual foi a consequência? Cada um fazia o que achava que era certo. Nós precisamos de liderança, irmãos. Igreja tem que ter sua liderança. Se você não respeita a liderança, você está fadado a achar o que é o melhor, que é o que não é melhor. Cada qual fazia o que achava mais reto. E se a gente lê aqui o livro de Juízes, você vai ficar escandalizado com as coisas que aconteciam, né? O que mais me escandaliza aqui é aquele fato lá dos caras que iam abusar da menina, abusou dela, ela morre, aí o noivo, não sei lá, vai e corta ela em 12 pedacinhos. E aí manda um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Você tem noção disso, irmão? Acontecendo no meio do povo de Deus? Porque cada qual fazia o que achava que era mais reto. Capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança que não vem ao caso. Só a primeira parte. Naqueles dias não havia rei sobre Israel. 19:1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, aí vem o que aconteceu. E por fim, o último capítulo, o último versículo. 21, 25. Entenderam, irmãos? Quando a gente não tem liderança, cada um vai fazer o que acha melhor. E cada um pensa de um jeito. Cada um tem uma tendência para uma coisa diferente. Vira um caos, vira uma desordem. Liderança é importante. Deus nos deu liderança. Nós temos que ser liderados e temos que respeitar a liderança. O que é igreja? Ter liderança, aceitar a liderança, ser a liderança que Deus constituiu. É entender que há leis e a gente precisa seguir essas leis. Eu falo isso aqui sem dificuldade nenhuma. Se você quer ser membro dessa igreja, para você fazer o que você quiser, eu prefiro que você nem seja. Não quero. Não faço questão. Porque a igreja não é isso. Tem ordem, tem lei, tem liderança. E tem que ser desse jeito. Ah, você não concorda? Então vai para uma que você concorda com aquilo que tem lá. É assim, irmãos. E hoje a gente tem várias opções. Não é porque eu não me importo com a vida da pessoa em si, mas é porque eu nunca vou ser respeitado, não vou ter o que fazer. Se a pessoa já chega tendo essa compreensão de que aqui ele faz o que ele quer. Não, aqui não é a casa da mãe Joana. Tem que ter ordem. As coisas
envolvem o próprio Deus, que é organizado. Então tem que ter ordem. E a gente tem que lutar para isso. Então, nesse sentido, eu pego aqui a fala do Fernando, né, no início, para dizer, irmãos, a gente precisa organizar mais as áreas da nossa igreja. E a dificuldade que a gente tem é porque nós temos, mas não temos. Nós não temos mão de obra humana. Não é porque a gente não tem. Nós temos aqui 100 irmãos, 100 membros, arredondando. A gente tem mão de obra. Só que de 100, você não tem, porque é 10 que envolve. Aí o que vai acontecer? O que Jetro ficou com medo de acontecer com Moisés. Cara, você vai morrer, porque você faz tudo. Você está entendendo, irmãos? Eu falei isso ontem na escola dominical. Falei ontem isso no discipulado. Eu quero membro não só para esquentar banco, pelo amor de Deus. Isso não é ser igreja. E se você foi discipulado por mim, você aprendeu isso. Não faz sentido você vir na igreja e querer ser da igreja só para você esquentar o banco. Você está aqui para servir. Então, o que você pode ajudar a organizar as coisas da igreja, irmão? A gente precisa disso. Ontem a gente estava falando, discutindo sobre isso, reunindo ao PH. Mas é muita coisa para organizar. Você quer organizar uma coisinha que seja, por menor que ela seja, mas está ótimo, já organiza uma coisa. Agora, se for só para eu pensar tudo que tem que ser organizado, quem que vai poder ajudar para organizar, como que eu vou organizar e tal. Então, um exemplo. Por algumas vezes, alguns irmãos falaram assim, aquilo que a gente fez lá em Santana de Patos, a gente tinha que fazer aqui no nosso bairro. Eu falei assim, irmão, estou apoiando o negócio aí, estamos juntos. Mas eu ter a iniciativa, posso. Mas será que precisa ser eu? Então, algumas coisas, a igreja tem que ter iniciativa. E aí você vai ter o apoio da liderança. Mas talvez é você que Deus está chamando e usando e quer usar para fazer determinadas coisas. Porque tem outros que já estão envolvidos com várias coisas. Está entendendo, irmão? Então a gente tem que ter essa mentalidade. O propósito é isso, é ensinar, é a gente gastar tempo aqui para isso entrar dentro do nosso coração e a gente ser uma igreja mais madura, mais operante, mais organizada. Alguma consideração aí? Comentário? Confissão de pecado? Brincadeira, irmãos. Não? Alguma dúvida? Deu para entender? Por favor, nos ajude na divulgação desses estudos, tá? Porque a gente tem tido a oportunidade aqui de passar isso para poucos irmãos. E está lá no YouTube. Então você não gasta dinheiro com nada para poder fazer isso. Vai lá, acessa. Compartilha com outra pessoa aí. Dá o seu testemunho, né? Nossa, eu aprendi um negócio lá que eu fiquei impactado. Assiste também para você aprender. Isso faz parte daquilo que é ser igreja. Treinar outros, incentivar outros, ensinar outros e por aí vai. Vamos orar? Colocar de pé. Graças te damos, ó Deus, pela nossa vida, que é o Senhor que nos sustenta. Tua misericórdia se renovou sobre nós. Te louvamos porque a alegria da nossa vida é a salvação em Cristo Jesus, a razão para nós, ó Deus, servirmos ao Senhor, lutar contra o pecado. E te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, fala ao nosso coração. E a gente precisa, ó Deus, aprender coisas básicas, como temos aprendido, o que é ser igreja, o que é a vida cristã. Meu Deus, que isso entre no nosso coração e fique marcado para que sejamos crentes mais maduros, para que possamos glorificar mais o Senhor através da nossa vida, da nossa prática. Abençoa a nossa igreja, Senhor, o teu povo aqui. Trabalhe e trata o nosso coração. Não permita, ó Deus, que a gente viva sem temer ao Senhor. Não permita que a gente esteja vivendo em pecado. Santifica-nos, ó Deus, e que nós possamos envolver mais com as coisas do Senhor e com essa igreja. Amá-la
e investir, ó Deus, o que a gente puder aqui, para a glória do Senhor, em no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, até a noite, irmãos. Hoje é o primeiro domingo do mês, temos Santa Ceia.